endócrina metabólica ao trauma, o que é que a gente tem? Quando é que ele se inicia o remite? É quando a gente tem aquele susto, aquele momento do trauma inicial. Quando a gente está aqui, ó, na savana e dá de cara com um leão, já prestando atenção em você. O corpo ele já começa a entrar naquele instinto, o simpático, já entra naquele instinto de luta ou fuga. O corpo ele precisa agir, libera catecolaminas, processos inflamatórios, a glicose começa a subir. Então a gente precisa já, nesse momento inicial, entrar no remite. E isso aqui, pessoal, é para vocês entenderem que o remite não só está nesse contexto cirúrgico. O remite ele está também, principalmente no contexto cirúrgico, mas em também outros vários momentos que a gente vai conviver com esses pacientes graves, tá? Então, como eu falei, entra naquele contexto de luta ou fuga, a gente vai requerer, o corpo vai requerer energia para sair desse estágio, para combater esse estágio inflamatório. E como é que é a fonte principal de energia? Produção de glicose. Vamos lá. Como é que se dá? E vai ser só na cirurgia que a gente tem remite? E como é que se dá na cirurgia? Toda e qualquer cirurgia é um trauma com certo grau de remite. Desde aquela cirurgia pequena, uma exérese de um lipoma, uma hérniazinha inguinal, uma cirurgia pequena, desde uma cirurgia maior, um abdômen agudo vascular, isquemia mesentérica, o paciente está com lactato lá em cima, acidose metabólica, o paciente está grave, entubado, vai para a UTI e tudo mais. Esses dois contextos aqui, pessoal, tanto na hernia inguinal pequena, quanto no paciente com isquemia intestinal, ele vai entrar num contexto de remite. Obviamente, nas suas devidas proporções, o paciente com hernia inguinal vai ter uma resposta bem menor ao trauma, já um paciente com isquemia mesentérica vai ter uma resposta bem maior. E aí, como é que a gente vai manejar cada um deles? Pessoal, esses pacientes eles vão estar no estado de estresse, tá? O corpo vai estar no estado inflamatório. Eles já estão naturalmente no estado hipovolêmico, seja pela perda, pela perda sanguínea ou pela própria perda de líquido para o terceiro espaço, tá? E aí o paciente ele gera uma injúria local. Com esses contextos de inflamação, de estresse, o corpo está ali querendo lutar, combater aquele processo inflamatório todinho, a gente tem liberação de citocinas, que são enzimas inflamatórias que vão atuar em seus componentes específicos. Dentre os três principais, quais são os que a gente tem? O sistema renina-angiotensina, que ele vai estar atuando na liberação para reter sódio e água. O sistema nervoso simpático, pessoal, aquele que... Simpático, lembrem, pessoal, simpático é o de fuga, tá? O parasimpático ele é o inibitório. O simpático a gente vai dilatar a pupila, vai esvaziar a bexiga, vai aumentar a frequência cardíaca, o débito cardíaco vai aumentar. Então a gente tem liberação das catecolaminas. E já no eixo hipotálamo, hipófise, aldosterona, a gente vai ter justamente a liberação do cortisol e da vasopressina também atuando nesse componente de remite. Essa aula do remite, de forma geral, a gente tem muitos nomes, muitas palavras, catecolaminas, cortisol, tudo isso. Aqui eu vou tentar o máximo possível deixar o mais simples possível para o entendimento de vocês, tá? E aí, qual é a forma que o corpo responde a esse aumento na demanda de energia? Ou seja, o corpo ele precisa de uma maior produção de energia para entrar naquele componente de luta ou fuga. Você está lá em repouso, está lá tranquilo no sofá, simplesmente deu a vontade de ir no banheiro. Você vai exigir uma energia maior. Você exige que o corpo precise de energia para se levantar do sofá, chega daquela preguiça. Então, todos esses momentos, o corpo ele vai demandar de mais energia. Você está no estado de inércia. Remite é a mesma coisa, tá? Como é que o corpo ele se comporta para essa necessidade de aumento de energia, de glicose. Pessoal, como eu aumento a glicose? O CAG, como aumentar a glicose? Aqui é mais um mnemônico para vocês decorarem, ou pelo menos tentarem entender um pouquinho quais são as principais componentes, as principais moléculas e enzimas que vão estar responsáveis, aqueles hormônios responsáveis no remite propriamente dito, tá? Cortisol, que são basicamente os que iniciam com C, A e G. Cortisol, as catecolaminas, ADH, aldosterona, glucagon e GH, ou seja, são o CAG, como aumentar a glicose. Pessoal, cortisol, catecolamina, ADH, aldosterona, glucagon e GH, cada um vai ter seu componente, tá? O GH, propriamente dito, o hormônio do crescimento, como é que ele atua aí, Arthur? Ele atua aumentando a lipólise, ele atua aumentando a produção proteica, consequentemente a gente vai ter naquela fase da glicogenólise, atuação para aumentar a glicemia. E onde é que cada um desses eles atuam? Cortisol aumenta, ADH aumenta, glucagon aumenta, aldosterona aumenta. Lembrem, pessoal, a gente aumenta no remite os hormônios contra-insulínicos. Se a insulina, qual é o principal papel da insulina? Não é reduzir a glicemia? Se a gente precisa de maior glicemia, a gente precisa reduzir os hormônios insulínicos e aumentar os hormônios contra-insulínicos, que são principalmente eles. O cortisol, pessoal, é o grande hormônio de estresse nessa fase inflamatória. Ele vai estar atuando principalmente na gliconeogênese.
O ADH, pessoal, vai estar causando aquela oligúria funcional. Cortisol liberado lá na aldosterona, o ADH liberado lá na neurohipófise, vai estar causando aquela oligúria funcional. A gente precisa reter mais secreção, mais líquido para o corpo para combater, fazer o balanço daquele estado mais hipovolêmico do paciente, tá? E já o glucagon, pessoal, o glucagon, produzido lá na célula alfa de Langerhans do pâncreas, ele vai estar justamente o oposto da insulina. Isso aqui, como todo mundo sabe, ele vai estar participando tanto na glicogenólise quanto na gliconeogênese, tá? E a aldosterona, como a gente sabe, ela retém água, retém sal, retém água. Ele tem uma maior retenção de sódio, consequentemente retém mais água, faz um influxo celular maior de sódio, consequentemente levando água. E quando ele leva sódio para o intracelular, ele precisa da moeda de troca. A moeda de troca desses pacientes é justamente o potássio e H+. No que ele libera mais potássio e H+, o paciente ele tende a fazer uma alcalose metabólica. Por que a alcalose metabólica? Porque eu estou liberando mais H+. Se eu estou perdendo mais H+, eu vou estar fazendo uma alcalose, ok? E aí, o que a gente tem de oposto desses pacientes? Se a gente tem a via rápida, pessoal, a gente tem essas duas principais vias, essas duas grandes avenidas na atuação do REMIT, a glicogenólise e a gliconeogênese. Vamos parar e pensar. O que é mais rápido? A gente quebrar o que já tem ou produzir para quebrar? Obviamente é quebrar o que já tem. A glicogenólise é a via rápida, pessoal. Ele atua ali de imediato no REMIT. Geralmente, essa via mais rápida, a gente vai depletar a reserva que a gente tem. E quais são as duas grandes reservas que a gente tem? A hepática e a muscular. A gente vai estar tanto quebrando lipídios, como vai estar quebrando a reserva hepática e muscular. E essa reserva hepática e muscular, pessoal, ela tem um fim. Ela não é infinita, ela tem um fim. E aí, geralmente, ela persiste por até 48 horas nesses pacientes. Passadas 48 horas, essa reserva já está depletada e o paciente já começa a entrar naquele balanço nitrogenado negativo, no que a produção está ainda menor do que o consumo, que aí eu vou chegar mais à frente. E quando acaba o estoque de glicose, a glicogenólise acabou. Aquele estoque que a gente tinha da reserva hepática e muscular acabou. A gente precisa produzir mais reserva para poder quebrar. E aí são três principais mecanismos. Dois principais, poderia dizer, a lipólise e a proteólise. Como já falei aqui, ó, a proteólise e a lipólise. Tem um terceiro mecanismo que entra mais na anaerobiose, que não é o principal propriamente dito. Entraria mais também quando a reserva e a produção de proteínas e lipídios tiver já insuficiente. Aí a gente entra na anaerobiose. Ou seja, a gliconeogênese, essa produção de glicose a partir de proteínas e lipídios, tá? Poderia dizer que o grande principal entre proteínas e lipídios seria os lipídios. Os lipídios é a grande principal reserva do corpo. Agora sim, Arthur, quanto tempo geralmente demora para iniciar a gliconeogênese? A gente tem que esperar obrigatoriamente acabar as 48 horas da glicogenólise para iniciar a gliconeogênese? Não, pessoal. A gliconeogênese ela já inicia na primeira hora do paciente. Por mais que a via rápida seja a glicogenólise, a gliconeogênese ela já inicia lá do comecinho também, tá? Porque a gente não pode esperar o corpo acabar a reserva para aí sim a gente iniciar a produção da gliconeogênese, tá? E aí, entrando nesse contexto já da gliconeogênese, a gente tem as proteínas e os lipídios. Proteína, quebra de proteína vai ser justamente a proteólise, que aí a gente vai criar os aminoácidos e os corpos nitrogenados. Consequentemente, quando a gente quebra mais do que produz, a gente tem um balanço nitrogenado negativo. Porém, cuidado para não se confundir. Quando a gente libera aminoácidos, a gente tem uma excreção renal positiva de nitrogênios, tá? Ou seja, a gente diz que a gente tem um balanço nitrogenado negativo por conta da produção ser menor do que a quebra, porém a excreção renal de nitrogênios ela está positiva, porque a gente está eliminando mais nitrogênios pela urina, tá? Geralmente acima de 5 a 10 gramas, mas isso aqui é super detalhe. E em questão de lipídios, que é a grande fonte, a grande reserva da gliconeogênese, a gente tem a lipólise, que a gente vai produzir glicerol e os ácidos graxos, consequentemente entrando num contexto da produção de glicose. E quem é que cai? Eu já falei, pessoal, aqueles hormônios que aumentam. Quais são os que aumentam? Para revisar, o CAG, tá? Cortisol e as catecolaminas, aldosterona e ADH, GH e glucagon, tá? O CAG, ele sobe. E quem é que cai? A insulina, pessoal. Se os hormônios contra-insulínicos, eles sobem, quem cai são os hormônios insulínicos. Apenas a insulina que cai, o grande principal hormônio a cair, obviamente, é sim a insulina. Porém, outros hormônios também caem, tá? A gente tem queda da testosterona, tem queda do T4
do T3, a gente vai ter um T4 normal ou até mesmo elevado, mas a gente vai ter uma redução na conversão periférica de T4 em T3. Consequentemente, a gente pode ter aquele síndrome do eutiroideu doente, mas também já é outro contexto, tá? Principais hormônios que caem nesses pacientes no contexto de remite, principalmente insulina, podendo também ter queda de testosterona e de T3, ok? E aí, pessoal, entra nesse contexto aqui das catecolaminas, aqui entra no contexto também da liberação simpática para esses pacientes. Na liberação simpática, a gente tem aquele mecanismo de luta ou fuga. O simpático ele vai estar atuando. A gente tem vasoconstrição periférica, a gente tem elevação da frequência cardíaca, alteração da pressão arterial, tendendo a sempre aumentar o débito cardíaco, aumento de ADH, aldosterona. No fígado vai estar atuando a glicogenólise, gliconeogênese, como eu expliquei. No pulmão, a gente vai ter alteração da frequência respiratória, o paciente pode fazer taquipneia, vai ter uma broncodilatação para aumentar esse parâmetro shunt alveolar de troca de gasosa. A gente vai ter uma hipotonia, autotonia uterina, consequentemente a gente tem uma vasoconstricção esplâncnica, distribuindo sangue para os órgãos mais importantes, tá? Remite, recuperação cirúrgica. O paciente fez a cirurgia e aí a gente tem as três principais fases do remite, tá? A fase catabólica, a anabólica precoce e a anabólica tardia. Não necessariamente eles seguem uma escadinha e tem que acabar a catabólica para iniciar a anabólica precoce. Alguns hormônios eles podem estar na fase anabólica precoce, enquanto outros ainda estão na fase catabólica. De forma geral, a gente inicia na fase catabólica. Obviamente, a gente tem aquela maior quebra de proteínas, maior produção de glicemia, aquela maior resposta. Geralmente dura ali alguns dias ou até semanas. A anabólica precoce, o paciente dura algumas semanas e alguns meses. E a anabólica tardia, o paciente pode persistir até meses ou até durar 2 anos, principalmente nos pacientes grandes queimados, tá? Como o paciente na questão, eles tendem a persistir por muito tempo nessa fase anabólica tardia. Eles vão persistindo e vão perdurando nessa fase anabólica tardia, consequentemente o paciente tem um processo inflamatório muito prolongado, tá? E no contexto do trauma, a gente tem essas duas principais fasezinhas do remite, a fase ebb e a fase flow. O que é cada uma dessas fases, a fase ebb e flow? A fase ebb, pessoal, é aquela fase hipodinâmica, é a primeira fase. Geralmente nos pacientes grandes queimados, eles são bem representativos nisso, tá? A gente tem aquela fase hipodinâmica, acontece nas primeiras 24 a 72 horas, o corpo está se readequando, a gente tem uma tempestade inflamatória, as citocinas estão pipocando, querendo subir, então ainda o corpo se controlando. A gente tem um aumento da permeabilidade vascular, a gente tem um aumento da resistência vascular pulmonar e da resistência vascular sistêmica, a gente tem um aumento da vasoconstricção esplâncnica, consequentemente, como eu falei, distribuindo sangue para os órgãos nobres, órgãos vitais, tá? A gente tem um aumento do fluxo cerebral, por exemplo. E na fase flow, a segunda fase, a gente tem um estado mais hiperdinâmico. O corpo ele vai estar naturalmente respondendo àquele estado hipodinâmico que estava liberando as citocinas, a tempestade inflamatória. Ocorre geralmente após 24 a 72 horas. O paciente vai ter aumento do débito cardíaco às custas da liberação simpática, aumento do débito da frequência cardíaca, aumento da perfusão periférica, vai estar em estado de hipercoagulabilidade para controlar um pouquinho aquela tríade letal que o paciente está tendo. Lembram? Coagulopatia. Vai ter uma diminuição da resistência vascular sistêmica para conseguir melhorar o fluxo sanguíneo desse paciente. Então, essas são as duas principais grandes fases do remite no paciente vítima de trauma ou que ele teve um trauma cirúrgico, por exemplo, ebb e flow. Já entrando no contexto das citocinas, pessoal, como eu falei, essa aula de remite às vezes tem algumas palavras, nomes que são mais repetitivos, são um pouco mais penosos, mas vamos tentar entender o conceito de cada uma, tá? Pessoal, citocinas, a gente tem nesse contexto de citocinas, a gente tem as proteínas de fase aguda. O que são as proteínas de fase aguda? Elas vão estar atuando em cada componente corporal ou são proteínas que são liberadas por órgãos que vão estar aumentando ou diminuindo. As que aumentam no remite são as proteínas de fase aguda positiva. Se elas aumentam, eles vão ter um balanço positivo, digamos assim. Já as proteínas de fase aguda negativa, elas têm um balanço negativo. Elas vão estar reduzindo no trauma, tá? No remite. Quais são as principais proteínas de fase aguda positiva? PCR, naturalmente PCR, pessoal, o paciente espirrou, comeu um cachorro quente ali do podrão da esquina, o PCR ele vai subir, tá? Ferritina sobe, fibrinogênio sobe, ceruloplasmina, aptoglobina e amiloide sérico A. Quais são as negativas? Pessoal, eu sempre digo, decore o que tiver menor, porque o que tiver maior a gente faz por exclusão. Negativas, antitrombina, transferrina e albumina. Ai, meu Deus do céu, Arthur, como é que eu vou decorar isso? Calma.
Calma que a gente vai chegar lá. E a gente tem também as interleucinas, pessoal. As interleucinas, de forma geral, cada interleucina tem o seu componente. A IL-1, por exemplo, tem atuação na febre do paciente. IL-2 tem uma atuação por liberar citocinas inflamatórias que vão atuar fazendo com que os macrófagos cheguem no local de inflamação. A gente tem basicamente duas citocinas anti-inflamatórias que compensam essas interleucinas. A IL-4 e IL-10. Essas são basicamente as interleucinas anti-inflamatórias. Todo o restante é pró-inflamatória, tá? Então, as interleucinas, de forma geral, TNF-alfa, interferon gama, elas vão atuar na resposta inflamatória. Como eu falei, seja ela local, consequentemente produzindo essa isquemia, necrose, processo de cicatrização, ou sistêmica, febre, taquicardia, hipotensão, neutrofilia ou até mesmo na produção da medula óssea. E a gente tem também, pessoal, as caspases. As caspases são proteínas que estão simplesmente relacionadas com a apoptose celular. Elas fazem a morte celular. Se a gente precisa que uma molécula, que uma célula, ela seja precise passar por uma apoptose, a caspase ela vai estar atuando naquele componente, tá? Então, é basicamente isso.